Salve, pessoal! Vamos então à análise de mais um poema de Manuel Bandeira. O poema agora chama Momento num Café e ele foi extraído do livro Estrela da Manhã, de 1936. Vamos lá. Momento num Café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta. Muito bem. Esse poema, então, chamado Momento num Café, é um poema que se divide em duas estrofes e traz dois momentos, digamos assim. No primeiro momento, a gente observa a cena do cotidiano, homens sentados em um café. Quando de repente passa por eles, então, um cortejo fúnebre. É como se a própria morte passasse diante deles, porque a gente vê o caixão passando. É como se a morte estivesse passando diante dos meus olhos. No entanto, a reação dos homens da primeira estrofe é automática. A gente pode observar ali, né? Tiraram o chapéu maquinalmente, né? Saudavam o morto, distraídos, e estavam todos voltados para a vida. Ninguém quer pensar na morte, correto? Esses caras, então, eles simplesmente tiram um chapéu, prestando um respeito, meus respeitos, né? Como um gesto formal, automático, mas sem aquele significado mais profundo, certo? Porque, ao que tudo indica, esses homens não estão pensando na morte. Estão completamente confiantes na vida. Ou seja, não passa pela cabeça deles que poderia ser qualquer um deles ali, né? Ou seja, no caixão, a morte, que poderia pegar qualquer um de nós a qualquer momento, a qualquer instante. Mas, no entanto, não pensamos nisso, ou preferimos não pensar. Né? E é disso que o poema trata. Por outro lado, a segunda estrofe traz uma reação diferente de um outro homem que ali estava. Vamos à segunda estrofe. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente, parece algo em câmera lenta. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição. Por que a vida é traição? Justamente porque procuramos acreditar sempre que ela se perpetua, que ela continua e sempre, e sempre, e sempre. No entanto, isso é uma enganação. Estamos sempre a nos enganar, porque nada nos garante que se fecharmos os olhos agora, abriremos no seguinte instante e tudo continuará como está, que vamos continuar vivendo. Quem garante? Ah? Então a vida é traiçoeira. É uma agitação feroz e sem finalidade, na percepção do homem da segunda estrofe, porque a princípio aqui estamos e daqui a pouco podemos não estar mais. E qual a razão disso tudo? Ah? Pois bem, o que surpreende mais, e que pode ser até chocante para o nosso paradigma cultural, na civilização em que vivemos, é o que diz ali nos dois últimos versos da última estrofe o seguinte: saudava a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta. Isso é uma inversão da perspectiva que nós temos na nossa cultura. Quando diz que o cara tira o chapéu e fica olhando, e de repente ele vai saudar a matéria que passava liberta para sempre da alma extinta, a matéria está liberta para sempre da alma que se extingue. O que a gente quer dizer com isso? O que está escrito no poema é que o corpo continua ali e a alma está extinta. Não há mais nada. Então, essa é uma visão diferente, por exemplo, daquela que a gente poderia encontrar lá na poesia simbolista de Cruz e Souza, tipo o Cárcere das Almas, né? Que a alma então se liberta do corpo e aí ganha a eternidade. Os românticos também tinham essa percepção de uma alma eterna que vai para além do corpo, para além da matéria, ela continua lá, né? A alma eterna. Pois então, o poema acaba trazendo uma visão bem diferente disso. Seria essa uma visão sem fé? Prestem atenção no título do poema. O poema chama Momento num Café. Vamos ler de novo. Momento num café. Momento num café. Momento nunca fé. Então, pode ser um momento num café, mas lendo um pouquinho mais devagar, e de repente a gente vai perceber que pode ser momento nunca fé. Nunca fé. A ausência de fé seria então um questionamento também sobre ser sem fé? Bom, sendo assim, poderíamos pensar a princípio que o homem da última estrofe, esse que não acredita na alma, mas apenas no corpo e na matéria, esse seria um homem sem fé, certo? Que nunca tem fé.
Por outro lado, o poema se desdobra numa outra hipótese interessante e provocativa para a nossa interpretação. Quem é que não tem fé? Porque vejam, na primeira estrofe, os homens que tiram o chapéu maquinalmente estão distraídos. E se estão distraídos, não percebem a morte. E se não percebem a morte, não podem dar valor à vida. Porque fazem seu gesto maquinalmente. E possivelmente vivam toda a vida maquinalmente. E sendo assim, não têm exatamente a dimensão do verdadeiro sentido e do verdadeiro valor da vida. Só pode dar valor à vida aquele que sabe que um dia ela acaba. Portanto, quem seria sem fé? Então o poema ele deixa várias hipóteses para a gente interpretar, pensar, tá certo? Ele se desdobra, eu diria, fundamentalmente numa ambiguidade, né? Que é o título Momento num Café, que acaba abrindo a possibilidade da gente perceber que ou o cara que não acredita na alma, ele não tem fé, certo? Ou aqueles caras que estão muito aparentemente confiantes na vida, eles talvez não tenham tanta fé na vida assim, porque eles se enganam e não dão verdadeiro valor à existência. Vivem maquinalmente, para usar uma palavra do texto. Ok? Então essas são as possibilidades de leitura. O poema chama Momento num Café e é um dos mais impressionantes poemas de Manuel Bandeira. Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.